para todas as pessoas, e ele falou: gente, eu achava que as pessoas deveriam estar pulando, querendo dizer assim, eu achava que as pessoas deviam estar pulando de alegria. E o que ele viu e o cenário que ele viu era simplesmente um monte de pessoas andando sérias, com as suas maletas de trabalho e todo mundo desenvolvendo seu papel. E eu achei que tem tudo a ver com a nossa realidade de hoje, né? Porque a gente está muito sério, tendo que fazer todas as coisinhas do dia a dia. E cadê a alegria? Porque a gente tem informação, a gente tem a palavra de Deus que liberta a gente. E quanto a gente fica engessado numa forma de funcionar, e às vezes muito longe do tema de hoje, que o assunto é o sequestro da nossa singularidade. E aí eu queria comentar com vocês, começando já, que esses dias eu estava indo para Foz e eu vi um outdoor assim, quem vai para lá consegue ter, podem observar porque isso aí já está faz tempo. Tinha uma agência de publicidade que estava fazendo propaganda e estava assim, uma série de lápis pretos e tinha um lápis apenas que era vermelho. Eu amei aquela cena, porque se eu tivesse que definir o que significa singularidade, eu diria que é exatamente o retrato dessa imagem. É a gente poder entender que nós somos diferentes das outras pessoas. Porque nós somos assediados o tempo inteiro para que a gente possa ter que se ajustar a tudo e a todos o tempo todo. E esse crime ele é cometido quando a gente é comparado, quando a gente se compara com os outros, ou quando a gente, às vezes, tenta imitar uma coisa que não tem nada a ver com a gente. E isso, sim, vai trazendo um reflexo para o nosso dia a dia. Esses dias, numa conferência, eu falei assim, que tem um autor que ele diz assim, que dentro de nós existe alguém que é mais nós do que nós mesmos. E quantas vezes nós somos estimulados a não entrar em contato com essa pessoa dentro da gente. E é isso que a gente vai falar, porque a identidade, gente, de uma pessoa, ela não leva 12 anos para ser formada. Nós levamos uma vida inteira para ser construída e ela vai sendo tecida conforme as nossas experiências. Por isso da importância de... Estou vendo um monte de paizinhos aqui e gostei de ver um monte de homens, porque quando vocês ficam com os filhos de vocês, vocês conseguem ter acesso à originalidade deles. Quando a gente fala em singularidade, você pensa em originalidade. E esse tema, ele precisa ser explorado para que a gente não esteja mergulhado no dia a dia, porque como eu falei no convite, hoje em dia você ouve tanta voz, você ouve tanta coisa que você não sabe se você está dando uma opinião que é sua, que é de algo que você leu, que você copiou, que você ouviu, porque está tudo embaralhado. E o que você vai ver hoje? Qual que é o objetivo teu nessa noite em relação ao contato do que a gente vai falar referente a esse tema? Primeira coisa, você vai poder avaliar aonde foi que você foi estimulada a colocar a sua identidade. Então, isso é um momento terapêutico para você, ok? E a segunda coisa é, que ponto que a gente pode trabalhar para que a tua singularidade no dia a dia não seja roubada? Então, para a gente ter isso aqui muito fixado na mente, eu já vou logo para o primeiro ponto. Quero que... Rodrigo, você pode colocar para mim o nosso primeiro slide? Queria fazer 3 perguntinhas básicas para vocês que vai ter a ver com esse primeiro tema aqui, gente. Ali, ó. A sua identidade ela é baseada nas suas próprias neuroses. O que é neurose? É onde você coloca o seu foco emocional ou aonde você aprendeu que o seu valor está em um desses 3 pontos aí. Tá certo? Para ficar fácil de identificar, diga para mim, ou se responda para si mesmo, que tipos de ações a sua família mais valorizava quando você era pequenininha? Era nas tarefas? Era na organização? Era no seu corpo? Na honestidade?
na seriedade, enfim. Levante aí uma hipótese. Segunda pergunta, que tem a ver aonde você coloca a sua identidade. Que tipos de elogios você mais ouvia da tua família? Que você era dedicada, que você era trabalhadora, que você era bonita, elegante, que você era empenhada. E a última pergunta, porque muita gente passa para se ver como pessoa, não só na identidade, às vezes a pessoa se vê na crítica. Às vezes ela foi tão criticada por algo que a maneira que ela tem dela mostrar que ela tem uma identidade bem firmada é ela fazendo o contrário da crítica que ela recebeu. Quando você era pequena, que tipo de crítica você ouvia? Aí eu não vou dar nem exemplo aqui, porque cada um tem sua história de vida. E se eu for fazer um milkshake aí dessas respostas que vieram à mente de vocês, vocês vão entender que um pouquinho de vocês ficou de resquício e que isso interfere diretamente em como vocês se enxergam. Agora vamos analisar, aos olhos ali desse slide, aonde é que nós colocamos a nossa identidade e onde que indiretamente você coloca a identidade dos teus filhos também. Em primeiro lugar, eu queria dizer ali embaixo, estão vendo? Ó, todos nós somos um pouquinho de todos, mas em algumas áreas nós somos mais e outras menos. Então eu quero começar falando para vocês a pessoa que coloca a sua identidade no corpo. Tá? Tem gente que se acha linda. Hoje eu estava com uma pessoa na clínica e ela falou, eu estou com minha autoestima tão baixa. Aí eu perdi para ela, mas por que você está com a autoestima baixa se as coisas da sua vida estão funcionando bem? Ela falou assim, ai Karine, porque eu engordei, dei uma inchada, e aí eu acabei achando que eu estou com a autoestima baixa. E aí eu falei para ela exatamente isso, a tua identidade não está no seu corpo. Peraí, vamos analisar os fatos. Está tudo certo com a tua história, com a tua vida. E um inchaço aqui, abdominal, que ela estava comentando, te faz pensar que isso faz com que você não esteja bem? A mídia, gente, está inserindo essa visão o tempo inteiro nessa geração mais atual. E quem não tem o foco no corpo, sem querer, é estimulado a isso. Podem observar, mulheres lá pela casa dos 50 anos, quando começam a ficar muito mal com elas mesmas, é porque muitas delas colocaram essa identidade no corpo também. E isso afeta todo um funcionamento familiar. Sabe por que eu falo isso? Eu lembro agora de uma apresentadora de televisão, que eu lembro que ela falava que na casa dela tinha 2 geladeiras. E a matéria que eu vi, o marido estava criticando, porque todo dia ela comia frango e salada. E aí entrava ela na janta com o frango e a salada, e o marido querendo jantar comida de marido, comida de gente, arroz, feijão e coisa e tal, né? E ele falando, olha, o foco dela é tão forte nesse corpo que, sem querer, isso atrapalha a minha vida de casal, porque eu não sinto ela parceira para as coisas. Eu convido, ela não pode, porque ela tem que estar sempre bonita, é em rede nacional, o programa dela, então ela, né, obviamente tem que ter um cuidado com isso. Mas se a gente ser assim ao ponto de saúde é uma coisa, agora você entender que ser demais pode ser patológico se você não cuida. E eu falo isso porque eu até trouxe, para quem tem criança, vale uma dica, gente. A Maria Montessori, que é uma mulher que ela fala muito sobre educação de filhos, ela fala assim, evitem de ficar falando de corpo com os seus filhos. Não fica dizendo você está gordo, ou você está magro, ou você está bonito o tempo inteiro, a não ser para dizer como o corpo funciona. Porque sem você perceber o quanto você injeta de informação, validando aquele corpo, o que o filho vai entendendo? Que a identidade dele está onde? Está nesse corpo. E nós
creio que muitos de nós talvez não fomos tão machucadas nessa área, mas é uma área que nós precisamos cuidar com essa geração que está vindo. A minha identidade ela não foi focada no corpo. Porém, eu preciso contar uma experiência para vocês. No ano passado eu passei uma que a minha identidade do corpo foi lascada de ruim. Meu marido e eu, a gente recebeu um convite para ir num aniversário de um casal, num aniversário de um amigo nosso, enfim, que a gente costuma sair com eles. E a mulher caprichou. Ela fechou aqui, numa sexta-feira, o restaurante Picasso. Para quem não é daqui ou quem nos acompanha pela televisão, o restaurante Picasso aqui em Cascavel é um restaurante que é numa torre, né, que você vê toda a cidade lá de cima. E aquele casal fechou o lugar e eu falei, nossa, quanto tempo eu não saio, né, com a Adriana, achei até que eu ia ouvir Roberto Carlos, eu feliz da vida, tudo bem, eu sou a moda antiga. E essa minha amiga, ela é super moderna. E eu chego lá, gente, não tinha nada de Roberto Carlos nem música clássica, tinha DJ. E eu não lembro se eu fui em alguma festa que tinha aquelas paradas de DJ, né? Ótimo. Entrei lá. Sabe aquele dia frio de lascar? Mas um frio. E eu fui bonita. Só que entre ir bonita e confortável, eu prefiro optar por ir confortável. Mudou o tempo de uma hora para outra. Eu estava com um vestido preto. E aí eu falei, eu não vou passar frio. Fui lá, coloquei uma blusa branca embaixo, que hoje está na moda, não estava um ano atrás, porque eu não queria passar frio. Gente, eu cheguei, estou parecendo a noviça rebelde. Quando eu chego naquele lugar, gente, veio uma mulher, pensa, um terninho branco e uma roupa nude, poderosa, andando assim no salão, coisa mais linda do mundo. E eu achei aquela mulher bonita mesmo, né? Só que eu olhei direito. Gente, não era uma camisa nude. Era o peito da mulher sem sutiã. Sem brincadeira, eu me senti... Eu fui olhando onde que o Adriano estava olhando, assim, para saber... Gente do céu! Minha identidade naquela hora ferrou, porque eu me senti tão mal, porque eu já tinha dado de mamar para 3 crianças, não estava no nível da mulher, né? E ela com aquele silicone poderoso, eu me senti mal. Juro para vocês, eu me senti mal. Mas aquela experiência me fez pensar como que as jovens de hoje se sentem. É ou não é? Se coloca no lugar de uma jovem bem comportada, pensa numa guria que vai na igreja, com a família direitinho. Aí ela quer ser cortejada pelos rapazes, né? E de repente ela tem que se deparar com um monte de mulher ou menina com umas roupas assim que é impossível não gerar conflito numa idade dessas. E olha, eu me senti mal. E aí começou, eu fiquei desconfortável e aquele tush. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar em casa. Aí, naquela hora, o Adriano me olhou e falou assim, eu amo a minha casa. E eu falei assim para ele, eu amo a minha vida. Vamos embora daqui. Aí ele me olhou e falou assim, vamos cair fora. Eu falei, vamos. Me leva a comer um cachorro quente. Lá na Avenida Brasil, que eu quero me sentir igual nos tempos antigos, assim, sabe? Aquela coisa de casal. E aí a gente pegou aquela coisa assim, a gente foi saindo, aquela saidinha assim, a francesa. E eu falei, tô lascada. O outro dia, eu acordei e pensei, a minha identidade não estava no corpo. Mas como é difícil, aquele dia eu senti dificuldade de ser mulher. E com certeza todas nós passamos isso aqui em algum momento da nossa vida. Agora, se eu tivesse com a minha identidade no corpo, eu teria passado uma crise um pouco maior. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com o fato da gente entender que a gente é diferente.
A menina podia ser linda, maravilhosa, mas eu me senti que eu sou uma princesa. E eu não posso disputar com uma coisa que não tem nada a ver com o meu eu. Agora, isso é para uma pessoa que está na casa dos 40, 50 anos, pensa desse jeito. Uma jovem não pensa assim. Ela quer se enquadrar. E nós, mães de meninos, meninas e jovens, a gente tem o dever de instruí-las nesse aspecto. Porque se a gente não deixa, isso aí é esmagado no dia a dia delas. Concordam ou não? E aí a gente vai para o segundo ponto. Outra pessoa que coloca a identidade nas tarefas. Não, pode deixar lá mesmo, Rodrigo, por favor. A pessoa que deixa a identidade nas tarefas é a pessoa que tem que estar sempre no gerúndio. Ela sempre tem que estar fazendo, agindo, trabalhando. E ela não pode parar. Ela sente que ela precisa produzir toda hora. Esse tipo de pessoa precisa entender que ela pode descansar de vez em quando. Porque, sem querer, é muito difícil você estar com uma pessoa que tem que estar funcionando o tempo todo. E isso estoura na vida do casal e da família também. Eu lembro de uma situação de um homem que ele planejava o ano inteiro durante as férias. E sabe o que ele fazia, gente? Ele ficava 20 dias na fazenda. E os filhos e a esposa em casa, sem contato nenhum com esse pai, até que ele voltava e ele começava o ano. E ele tem esse hábito faz mais de 10 anos. Uma pessoa que tem isso muito forte, que a identidade dela está na tarefa, ela se sente mal se ela fica sentada sem produzir. É uma pessoa que possivelmente está aqui, mas ela está pensando assim, ai, eu tenho que responder não sei o que lá no WhatsApp, eu tenho que fazer não sei o que até o final do dia, eu tenho que terminar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque ela se sente rendendo quando ela está fazendo. Atendendo um casal 2 semanas atrás, eis a questão. O marido brigou com ela, porque era 10h30 da noite, ela não mandou um e-mail que tinha que mandar para um país lá, que eles trabalham para outro país, e ele ficou muito bravo porque ela tinha que responder aquele e-mail 10h30 da noite. Detalhe, ela trabalhou o dia inteiro. E era que horas? 10h30 da noite. Outro detalhe, eles tinham um filho. Sabe quanto tempo tinha o filho? 3 meses. Percebem que, se a minha identidade está na tarefa, eu preciso cuidar para que a minha forma de olhar a vida não afete quem está comigo também. Senão, isso desorganiza todo um processo familiar e que deixa, assim, de contribuir de uma forma que o casal possa se beneficiar das coisas da vida 2 também, porque eu tenho que estar com a minha identidade ferida, bem resolvida, e quando ela está ferida, a gente intensifica o que eu acho que tem valor para mim. O que uma pessoa faz quando o valor dela está na imagem ou no corpo? O que ela começa a fazer quando ela está se sentindo desvalorizada? Ela começa a intensificar exercício. O que uma pessoa que acha que não está sendo valorizada lá fora, que ela tem a identidade na tarefa, ela vai intensificar o quê? A tarefa. E aí entra um terceiro ponto, se a minha identidade está nos relacionamentos. Tem gente que só se sente bem se os relacionamentos estão bem. Mas a questão é, nem sempre todos os relacionamentos vão estar todo o tempo funcionando reguladinho. Às vezes, para você estar bem, você precisa estar mal. Concorda? Lembrei, falando de casal de novo, porque a gente vivencia isso todo dia, né? Lembrei de um casal que eu até já comentei, esse exemplo me marcou, que foi de um casal que ele chegava às 11h30, quase meia-noite, toda noite. Ele não tinha nenhuma amante. E o casal não conseguia ter melhora na terapia.
E um dia eu perguntei para a mulher, eu falei, gente, mas por que vocês vêm aqui ainda se ele precisava dar uma melhorada, né, na questão dele de chegar no horário e ele não consegue, porque a identidade dele está na tarefa? E ela respondeu assim para mim, Karine, porque os únicos 45 minutos que eu tenho para falar com meu marido durante a semana é o tempo que eu estou aqui. Ela tinha a identidade dela nos relacionamentos. Quantas de nós não ficamos chateadas se alguém te critica ou fala algo para você e você se sente derrotada? Porque a opinião, a aprovação, a confirmação de quem você é precisa vir da boca da outra pessoa para atestar o teu valor e o teu significado. E isso não é ruim, porque eu só preciso do outro, eu preciso do olhar do outro para confirmar o meu olhar, mas eu não posso depender somente da opinião do outro para seguir na vida. Faz sentido isso para vocês? E aí uma pergunta que fica, né? Como é que a gente faz? Se eu tenho a minha identidade ou na tarefa, no corpo, nos relacionamentos, como é que eu faço para que o meu eu não seja sequestrado no meu dia a dia? Primeira coisa que eu diria para vocês pode colocar o primeiro slide ali do que a gente vai colocar. Identificar as crenças erradas que a gente tem. Não é porque o teu corpo não está bom que você não tem valor. Porque ele não vai ser bonito o tempo todo. Não quer dizer que você só vai ser feliz quando você está produzindo. Porque nem todas as grandes inspirações, elas acontecem no momento que você produz. Esse filme que eu falei para vocês verem, ele teve uma ideia na hora que ele não estava produzindo, e a identidade desse homem estava na tarefa. Por isso que vale a pena vocês assistirem. E a terceira questão também é uma crença errada, né? Eu só vou estar bem quando os meus relacionamentos estão bem? Não necessariamente, às vezes você vai ter que brigar por algumas coisas para que as coisas fiquem bem. E o brigar significa saber brigar e não fingir que as coisas estão enfeitadas e que está tudo certo. Faz sentido? A palavra de Deus diz assim, ó, assim como imagina o homem, assim ele o é. Se eu imagino que o meu valor está numa dessas três crenças, é assim que eu vou ser. E é ali que eu vou colocar o meu tesouro. E aonde está o meu tesouro, lá vai estar o quê? O meu coração. Um ponto muito interessante é poder avaliar o seguinte: quando é que uma crise de identidade estabelece na gente? A crise da identidade de uma pessoa, ela acontece no exato momento onde essas questões que você atribui valor são ameaçadas. Quando alguma ameaça externa, citada por uma dessas três questões colocadas ali, afetam diretamente você, pode parar e analisar. Ali se estabeleceu um conflito. E a pessoa fica reativa. Sabia? Pode avaliar. Uma pessoa que está com a sua singularidade mais atrapalhada dentro dela mesma é a pessoa que mais vai ser reativa dentro de uma família. E fiquem atentos, porque às vezes serão os maridos, às vezes serão nós, e às vezes serão os filhos. Quando você vê que você está muito respondona, quando você vê que tudo te chateia, quando você vê que você fica sensível de ouvir alguma coisa, pode apostar, tem alguma coisa que tem que ser melhor nivelada na hora de produzir uma análise geral, para que você não fique mal. Porque pode observar, tem crítica que você ouve que você não dá bola, né? Só que tem aquelas que te acabam no meio. Aí se você avaliar, você ficou brava com aquilo lá que falaram de você, porque o teu valor está naquilo. Você não vai ficar chateado com aquilo que você não entende que é valoroso para você. Agora, uma outra questão que faz extremamente necessário de entender, gente, que tem a ver com você entender o vídeo que eu vou passar agora, que ele fala o seguinte: você será testada no que é óbvio. Você será
testada no óbvio. Digão, você passa para a gente, fazendo favor, é a imagem que mostra quando Jesus estava sendo tentado a não viver o propósito do qual ele tinha que viver. E eu achei muito interessante a cena que pergunta: quem é o teu pai? Quem é o teu pai? O teu pai tem poder para te libertar e você ainda está nesse sofrimento? Ele foi testado no quê? No óbvio. É óbvio que Deus era o pai dele. Ele foi testado no óbvio. Então você tem que ter em mente que você também, eu também, seremos testados em motivos óbvios da nossa vida. Se você é doce, você vai ser vista como, às vezes, fraca. Se você é forte, você vai ser vista como grossa. Se você é, sei lá, mediadora, às vezes você vai ser vista como manipuladora. E você tem que ter isso muito claro. Se você está melhorando, às vezes você vai ser vista como alguém que está igual ou está pior. Porque às vezes você está melhorando e o outro não vai querer a tua mudança e ele vai dizer que você está pior do que estava do jeito antes. Porque ele não está habilitado a lidar com você de forma diferente. Então, você não pode sair daqui sem ter isso muito claro. Que a tua identidade vai ser testada na coisa que é mais linda tua, na pureza, na tua alegria. Quanta mulher alegre que eu vejo que ela parece que ela tem que entrar naquele perfil que o mundo está mais sério, porque ela tem que corresponder ao seu jeito de ser uma pessoa muito profissional e coisa e tal. E a tua originalidade, e aquilo que é teu, aquilo que a tua mãe dizia que você tinha, que te elogiava desde pequena, e que você esmaga e desconsidera, e segue. Aquilo que o teu marido dizia que você era quando você começou a namorar com ele, e que você vai esquecendo mediante as responsabilidades do dia a dia. Então observem isso aqui. Vocês vão ouvir ali, ele vai colocar para vocês. Percebam como nós somos tentados, porque se ele foi tentado, você também vai. Vamos acompanhar aí. Tá fácil aí, Digão? Isso. Seja capaz de suportar todo o fardo de pecados. Abriga-me contra o mal, Senhor. Confio em Ti. Tu és meu refúgio. Nenhum homem suporta tal fardo. Devo dizer, é pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém, jamais, não, nunca. Ó Pai, tudo Te é possível. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a Tua vontade, não a minha vontade. Ó, aqui está acontecendo alguma mudança, ó. Ele fez oração, aquilo fortaleceu quem ele era em Deus. Caiu, tudo tem um porquê. Quem é teu pai? Senhor, protege-me. Quem és Que se cumpra a Tua vontade sobre mim. Dá-me forças contra o mal. Dá-me forças. Dá-me forças, Senhor. Que eu não sucumba à tentação. Que eu cumpra com o que esperas de mim. Eu vou
vontade. Que a tua vontade sobre a minha prevaleça. Yes! Pá! Você vai ter que fazer isso. Você tem que ter clareza que aonde e a porta de abertura, aonde essa dúvida vai ser implementada na tua cabeça, é com uma pergunta de será na frente. Será que você realmente é boa mãe? Será que você é boa esposa? Será que esse teu propósito de vida é tão bonito assim? Será que isso que você está pensando em fazer vale realmente o esforço e a pena? Se há uma semente de dúvida no coração de uma pessoa, você consegue extrair dela força o suficiente para enfraquecê-la. A compreensão que você precisa ter quando entende o que é singularidade é que vale a pena você tomar conta de quem você é e dizer: eu não quero mais ser roubada daquilo que é meu e daquilo que me pertence. Nem por aprovação de homens, porque aquele que quer aprovação de homens não é digno de ser chamado discípulo de Deus. Então você tem que ter clareza de algumas coisas. Que para você agradar pessoas, você vai ter que se despedir de você. Porque para que você possa dar fruto, você tem que morrer para você. Você tem que morrer para o nosso egozinho, que precisa de carinho, de ficar maciando o tempo todo, toda hora. E nós seremos testados nisso sim. E você tem que ter em mente que quando isso acontecer, e isso já aconteceu na tua vida, você vai estar pronto para fazer o mesmo. Para dizer: eu não vou autorizar que uma dúvida se instale dentro de mim. O terceiro ponto que é extremamente necessário para que a tua identidade não seja roubada, que é o que a gente vai mostrar aí agora. Gravem essa frase, porque eu amei essa frase. Há um processo transformador em um silêncio intencional. Você não vai conhecer uma pessoa bem resolvida se ela não tiver dedicação de tempo para ela silenciar a mente e aquietar a alma. Porque ela vai ser aquele trator que vai ser fazendo, e ela não vai ter tempo para se dirigir naquilo que ela precisa se colocar. A palavra fala para nós que a nossa mente esteja com tudo aquilo que é puro, que é de boa fama, que seja agradável, que se tem algo de valor, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, você não pode colocar lixo na tua mente. Com o excesso de coisas que a gente vivencia, de compulsão por aceitação o tempo todo, em tudo, toda hora. É importante você dizer não para algumas coisas, às vezes até para um luxo teu, de coisas que você gosta de fazer, para proteger você mesma de uma instabilidade emocional. E para isso, eu acho que isso aqui resume muita coisa. Há um processo transformador num silêncio intencional. Quem aqui já viveu uma experiência onde silenciou a mente e aquilo produziu fruto? Aquilo te gerou reflexão e aquela reflexão foi saudável para você? Levanta a mão. Quem já foi num acampamento, num retiro, numa coisa que aquilo produziu em você
uma coisa que a gente chama de turning point. É uma coisa que te movimenta, que te chacoalha, que te tira daquilo que você está acostumado a fazer. E existe poder quando você para refletir, para silenciar. Percebam, o que mais tem sido tirado da nossa mente hoje em dia é o quê? A gente não para, gente. Existem estratégias que eu acho que vale a pena a gente ficar ligado e falar: a minha singularidade não vai ser roubada pela ausência de uma autopercepção e uma reflexão minha. E por último, é a aceitação de si mesmo que gera contentamento. Eu quero contar para vocês que quando você entende que você é diferente, você não é nem melhor e nem pior que os outros, mas você começa a se apreciar na sua diferença. Lá em casa, vocês já sabem que eu tenho 3 crianças, né? E aí uma faz robótica, a outra faz ginástica e a outra faz judô. E esses dias eu fui elogiar uma lá, que eu nem sei quem que era, que eu fui elogiar: que legal que você foi fazer isso, isso, isso. Aí a outra não gostou, falou: você elogiou ela e não me elogiou, que eu estou fazendo, não sei se era robótica e tal. E aí eu fui falar justamente isso, eu falei: manas, uma faz robótica porque tem estilo de uma mulher criativa, que é a minha mais velha, é puramente criativa. A outra é ginástica porque ela é o estilinho de uma pessoa que vai ginástica. E a outra no judô, porque ela precisava de uma disciplina, ela precisava aprender o que é regra, horários, essas coisas, e para ela ia melhorar essa capacidade dela. E isso é a habilidade que a gente tem de entender que a gente tem condições de ser diferenciado. Se você está num ambiente que você faz igual, é igual e gera tudo igual num ambiente, você não está sendo nada mais, nada menos do que igual a todo mundo. E você só vai se destacar sendo diferente quando você entende que você é diferente. Levanta a mão quem entende, que sente, que se vê diferente dos outros, de verdade. Quem tem essa consciência bem nítida? Falta algumas aí, né? Então, eu vou compartilhar com vocês, indo mesmo para o final, mas eu quero falar que o versículo mais libertador, quando uma pessoa quer entender de identidade, ela tem que ir para 2 Coríntios 10. Porque lá está o segredo de como você ser bem resolvida na área da tua identidade. Eu escolhi alguns versículos, o primeiro deles é aqui em Gálatas, mas ele complementa isso que eu quero dizer. E eu trouxe aqui, eu quero que vocês comecem a registrar esses versículos, porque uma das maneiras que neutraliza a tua dúvida é quando você começa a captar o versículo e entender que ele tem que fazer sentido para você, tá certo? Coloca para a gente, Digão, fazendo favor, o versículo, eu vou ler aqui. Pula mais um. Aqui, ó. Gente, olha que interessante como é que Deus nos enxerga e como é que a gente precisa se olhar, tá? Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Pergunta número 1, nós somos alguma coisa? Nós não somos nada. Então, quem se acha, não sabe o que está falando. Cada um examine seus próprios atos. E então, poderá orgulhar-se de si mesmo. Olha isso aqui, gente. Ponto-chave. Leia com vontade para mim que eu quero ouvir vocês. Isso. Sem se comparar com ninguém. Cadê a menina do Insta? Cadê a fulana de tal que está arrasando? Sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Esse contexto de carga, ele quer dizer o seguinte: você vai ter a tua história, você vai ter a tua beleza, você vai ter a tua riqueza, e quanto mais você tiver envolvida não é no teu eu, quanto mais você estiver ciente que o teu estilo ele é diferenciado, menos você vai se comparar. De todos, tem um versículo no ano que eu lembro, que me grava, quando eu trabalho um tema de todas as palestras aqui das mulheres modernas.
E para mim foi esse daqui. O dia que eu li esse versículo foi libertador para minha alma. Eu quero dividir com vocês, ó. Nós não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Eu entendi que uma pessoa, se ela se compara com a outra, ela está agindo sem sabedoria. Resumindo, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe o que ela está falando. E quantas vezes nós somos incomodadas ou estimuladas a nos comparar? E não ser aquele lápis vermelho no meio de um monte de outros lápis pretos. Não é? Então, gravem isso, ó. Aqueles que se comparam com os outros agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Significa assim, ó, não se ache muito, mas também não se ache demais. Entenda que é num limite. E tem mais outras coisas, mas eu não vou entrar aqui. E ele termina dizendo para a gente, se tiver algo para qual você deva se gloriar, glorie-se em conhecer a Deus. Porque isso vai libertar você de todas as situações. Eu nem estava no script, mas eu queria dividir uma coisa com vocês que tem a ver com identidade, tem a ver com o que aconteceu essa semana lá na minha casa. Meu marido recebeu uma proposta muito, muito boa de um negócio aqui. E ele viajou quinta passada e domingo ele voltava. E ele me ligou no domingo, antes de chegar, e ele falou, cá do céu. Daí ele contou a história, aí ele disse assim, recebi uma coisa muito boa, uma chance assim maravilhosa, mas exigiria que eu ficar mais fora de casa. E eu quero que você me ajude, porque isso é uma proposta do Egito, ele disse. Quem entende Bíblia vai entender o que eu quis dizer. E aí ele falou assim, eu preciso de você porque eu disse não. E eu fiquei pensando naquilo dele, eu falei, nossa, que legal, ele conseguir ter tido a maturidade de poder ter dito não para uma excelente proposta, por ter compreendido que se ele aceitasse aquilo que era muito bom, ia desfocar sutilmente ele do ângulo da casa, sutilmente ele estaria mais distante, sutilmente a gente poderia se afastar. Faz sentido para vocês? Quando você tem uma identidade que ela não pode estar horizontal, ela não pode ser de pessoas, ela não pode ser esperando aplausos. A tua identidade ela precisa estar aqui, ó, me alimentando verticalmente de quem eu sou, porque daí Deus te dá o discernimento se você deve ou não deve executar algumas coisas. Quando você tem essa percepção, você não vai ser sequestrado. Só que esse feeling você só tem quando você busca. E aí tem o encerramento do nosso encontro de hoje, que ele diz assim, tem outro versículo aí, Digão? Ele diz assim, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Gente, comecem a partir deste ano, na vida de vocês, a entender que a singularidade de vocês não vai mais ser machucada. Que vocês vão voltar a sorrir, a dançar, a ter contentamento, a se alegrar. E o mais lindo de todos, de tudo, é entender que a história de vocês ela é única. E que mesmo na dor existe um propósito. Eu gosto muito da frase, até comentei numa conferência, né, que fomos agora. Eu gosto muito da frase do Márcio Valadão, que ele fala assim, ó,
que o que interessa realmente é como as coisas terminam. Então, independente de como que está a nossa singularidade, o que vai depender é como elas terminam. E uma coisa eu queria encerrar: busquem a noção de quem vocês são, porque a força que vocês vão encontrar, ela vai contaminar quem está ao redor de vocês, porque uma mente curada cura outras mentes. Uma identidade restaurada restaura outras identidades. E uma identidade machucada machuca outras identidades. E quando você entende que a tua identidade precisa ter clareza, você vai afetar os outros de uma forma muito clara e definitiva na vida dos outros. Tá certo? Ok? Eu queria... Ô Diegão, tem o flyer da próxima palestra? Tá a maior chuva lá fora, né, gente? Eu quero agradecer vocês. Eu queria só mostrar, se o Diegão conseguir colocar para nós, a imagem do flyer que vai ser da divulgação da próxima que vai ser, que eu escolhi. É sempre o Rodrigo que faz a arte, mas dessa vez eu pedi para eu escolher uma foto que me chama muita atenção, que é da Julia Roberts. Não sei se ele vai conseguir colocar, mas eu quero que vocês vão receber lá embaixo, eu quero que vocês percebam. É uma foto que ela está livre. É uma foto que ela está quentinha, assim, com uma roupa. E eu quero que vocês percebam o que vocês veem com aquela imagem. Porque é exatamente aquele retrato que você precisa ver em você mesmo. A ideia de uma pessoa suave, leve e livre. Combinado?